essa aula vai te ajudar muito, hein? 90% das empresas ainda usa o Excel e vai utilizar por muito e muito tempo. Por mais que as grandes empresas estão migrando para outros tipos, né, de visualização de dados, as pequenas, médias empresas, as microempresas ainda estão utilizando ali o Excel. E na maioria das vezes, o Excel é a ferramenta ali para dar aquele check final, né? Sempre você vai ver os dados ali, mas não, vou jogar no Excel para ver se bate, né? Faz seus filtros ali rapidinho. Então é uma ferramenta muito versátil. E a gente vai aprender a fazer o select, né? Usando o nosso comando SQL no Excel. Tem como? Tem. Com o SYS tem. Então vamos lá. Nos nossos projetos, né? Já abriu o nosso SYS Integration Service na nossa solução de aula, onde estamos ali, ó, fazendo, né, todos os nossos projetos ali, e eu vou salvando para vocês, para depois vocês conseguirem estruturar e estudar junto. Então já vamos criar um novo projeto para a gente começar a fazer os nossos primeiros comandos em SQL. Vou mostrar alguns exemplos para vocês de como a gente vai utilizar esses comandos, né, e para que vai servir ali no seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro, eu deixei para vocês, né, quem está fazendo nosso curso aí, no arquivo OXD origem, tem a pasta lá, arquivo Excel, onde a gente vai conseguir ter as planilhas ali para a gente fazer as nossas aulas, beleza? Está tudo ali na pastinha de origem. Se você não estiver vendo esse vídeo em qualquer outro lugar e tal, dá para você fazer com todas as suas planilhas que você quiser, apenas pegando as nossas dicas, né? Mas dá para você fazer com qualquer planilha Excel. Eu estou falando do nosso exemplo para você que quer seguir passo a passo, já baixa lá. Então vamos abrir a nossa planilha aqui, ó, de produto, beleza? E aí pode ser qualquer dado seu aí, pode ser a sua planilha, todos os dados que você quiser aí. A nossa intenção é fazer um filtro, por exemplo. Eu tenho toda a minha base aqui de produtos, mas, por exemplo, eu quero levar para meu banco de dados somente um produto específico. Eu quero somente sapato, então eu quero somente sapato e vestido e perfume, sei lá. Eu quero desse Excel filtrar coisas específicas e não levar todos os dados que eu tenho lá. Você pode fazer isso usando aquele comando SQL que a gente já vai aprender, né? Exemplo também, eu quero o preço, exemplo. Eu quero o preço, sei lá, seja maior que 100, maior que 200, maior que qualquer valor. Ou então eu quero uma categoria específica, que eu tenho várias categorias, né? Categoria 1, 2, 5 e tal, por aí vai. Eu quero levar somente a 7 e a 8, por exemplo. Então a gente vai aprender a fazer filtros ali de textos, de strings, primeiro a localizar a nossa planilha e fazer esses filtros. Eu tenho outra planilha de ordens aqui, ó. Vou passar para ela aqui. Beleza, onde temos aqui, ó, data, né? E também temos aqui números também, que a gente já vai trabalhar nessa aula. Vou tentar quebrar em 2 ou 3 aulas para não ficar muito grande as aulas, né? Então a gente faz de um arquivo, depois vai para o outro e vamos aprofundando cada vez mais no nosso comando SQL. Então aqui, por exemplo, eu quero filtrar status específico. Ah, não. Alguém pediu o relatório somente dos status entregue. Então eu vou lá, filtro o que é entregue no meu Excel. Não precisa eu ir lá, fazer o filtro no Excel e salvar para depois fazer a integração no meu SYS. Não, eu já faço direto lá no SYS, beleza? Então aqui também vou mostrar filtros de datas, né? Alguns filtros mais avançados. E no final vamos fazer a caquinha, né? Onde você vai ter ali ó, dados todo avacalhado. Vou nem mostrar direito agora, mas você vai encontrar muito isso aí no seu dia a dia. Tudo avacalhado, coisa mesclada, o título começa na 4ª linha, ou 5ª, ou por aí vai. Você vai achar dados perdidos aí. Isso aqui a gente aprofunda mais quando for fazer essa aula, né? Mas a gente vai aprender a eliminar todas as cagadinhas que você consiga ver pela frente, né? Vamos lá para o nosso SYS, que a gente vai começar a aprender nossos comandos SQL. Então aqui no nosso Visual Studio, já falei que a gente está na solução. E agora sim, ó, na nossa pastinha de Package aqui, onde a gente está criando todos os nossos projetos, eu vou clicar com o botão direito e New SYS Package, quer dizer, novo pacote SYS Integration Service do SQL, né? Então, criei um novo aqui, ó, e vou dar um nome para ele. Ele apareceu logo aqui embaixo, né? Compact 1. Vou apertar F2, vou dar um nome para ele de... A gente está no número 12, né? 12, underline, comando SQL. Comando SQL Excel. Vou salvar com esse nome aí, depois você consegue visualizar no material também. E as próximas aulas eu vou salvando com outros nomes aí também, tá bom? Então eu dei um Enter, ele já validou o nosso programa aqui. Ele vai carregar, né, a nossa guia de ferramentas e a gente já vai começar a fazer essa integração usando o comando SQL. Primeira coisa, vamos aqui, ó, sem delongas, já puxar a nossa tarefa de fluxo de dados e arrastar aqui para a nossa tela vazia. Então arrastei, vou dar duplo clique, né, para a gente começar a criar as nossas tarefas. E aqui, como eu estou falando do Excel, vou puxar uma origem Excel aqui, né? Beleza, vou puxar e eu posso mapear a nossa conexão. Tanto clicando com o botão direito aqui embaixo, né? E clicando e criando a nova conexão. Ou então eu posso dar duplo clique nessa tarefa que eu criei, né? Vou dar duplo clique aqui. E em New aqui eu vou mapear onde que vai ser a nossa origem. Então agora sim, eu vou clicar aqui em New. Abrir New, ele vai abrir a pasta onde que eu quero localizar a nossa origem Excel. Vou procurar aqui e sempre vai estar nessa pastinha para nossa aqui, ó. Origem, né? E temos aqui, ó, arquivo Excel.
Primeira coisa, vamos no nosso Excel aqui, ó, de produto. Então, vou abrir ele aqui e vou clicar em abrir. Vou clicar em OK. Bom, aqui, ó, já nota que já apareceu pra gente a nossa conexão, né? Tá aqui em cima. E também o modo do Access Database. Quer dizer o quê? Qual que vai ser o modo do acesso à nossa base? Aqui, ó, tá Table View. Quer dizer o quê? Ele vai trazer toda a tabela. Vai pegar lá o seu Excel e vai meio que tirar um print dele e vai trazer os dados para vocês. E aqui, ó, embaixo eu seleciono a guia, beleza? E a guia, notem que aqui o nome que aparece aqui, ó, vai aparecer o nome da guia e o símbolo ali de cifrão, né? Se eu for no meu Excel aqui, ó, de produto, eu vou ver que o nome da guia chama produto. E cada guia você vai mapear lá diferente, né? O Excel pode ter várias guias ali e você tem que mostrar para o SIS qual que é a guia específica que ele quer que mostre, né? Que você quer os dados. Então, beleza, ele veio aqui e pegou, que eu mostrei para ele que eu quero da guia produto. Se eu clicar em Preview, eu vou ver tudo referente àquele Excel, né? Mas porque tá tudo bonitinho, igual eu falei com vocês, né? A primeira linha é o nome das colunas, tá tudo aqui, ó, começando do A para lá, então tá tudo bonitinho, as mil maravilhas. Mas isso não é o que você vai pegar no dia a dia, beleza? Já vou te adiantando aí. Mas beleza, a gente pegou esse aqui, já viu todos os dados, tá ok, já vi as colunas, então beleza, vou fechar aqui. E notem que tá o cifrão depois de produto. A gente vai utilizar esse comando lá no SQL quando a gente for digitar também. Por quê? Isso aqui vai referenciar a guia específica, né? Só que agora a gente vai trocar. Em vez de ser Table or View, eu vou trocar aqui, ó, para SQL Comment. E abrir uma caixinha, né? Então aqui você vai dar o seu comando SQL Server. Sim, tudo que você fizer aqui com o comando SQL, né, na linguagem SQL, vai refletir nos seus dados no Excel. Então ele vai fazer ali os filtros, se você quiser, e vai puxar os dados e trazer para a gente, né? Então vamos começar com o comando bem básico, que é o quê? O select asterisco, quer dizer, o select tudo, né? Então eu quero trazer tudo da minha base para mim começar a visualizar e aí depois eu vou fazendo os filtros, né? Então vamos fazer o nosso comando, né? Vou fazer aqui, ó, select asterisco, né? Que é o comando de trazer tudo. Pronto. E agora eu quero passar da onde que eu quero trazer, né? Então o quê? A minha conexão já está criada. Então ele já está mapeando ali como se fosse nosso banco de dados, já está criado ali. Agora eu tenho que mostrar para ele qual que é a guia que eu quero da onde que eu mapeei, né? Então eu mapeei essa conexão, que é a nossa tabela de produto, eu quero referenciar o quê? A qual guia eu tenho que mostrar isso no meu comando SQL. Então eu vou abrir e fechar colchetes, que eu tenho que digitar o nome da guia que você quer no Excel e depois o cifrão. Lembra lá que quando estava aqui no Table View, estava o nome lá, produto e o símbolo de cifrão? A gente vai digitar a mesma coisa. Se você tiver dúvida, você vai lá no Excel, né? Que sempre no seu projeto, você vai abrir primeiro o arquivo, ver como é que está e vai trabalhando junto com o arquivo aberto ali, né? Igual a gente está fazendo aqui. Então, o nome da guia, eu posso dar duplo clique aqui ó, e pegar o nome da guia. Então, digita lá, o produto. Mas sempre vai ter, às vezes, um nome avacalhado lá na guia, né? Você nunca vai pegar bonitinho aqui. Então, eu coloquei select asterisco from da guia produto, beleza? E vou colocar o símbolo de cifrão no final, que ele vai identificar ali que é aquela guia específica, né? Quando eu clicar no preview de novo, ele vai mostrar todos os dados. Às vezes, como eu já mapeei na aula anterior, vai aparecer uma informação aqui e tal, mas aí você pode simplesmente clicar em OK, que ele vai mostrar o preview para vocês, né? É que na aula anterior eu já criei alguns comandos, então às vezes ele pega o mapeamento da aula anterior, né? Do pacote anterior que eu excluí aqui, beleza? Então eu cliquei aqui, ó, bonitinho, já apareceu todos os meus dados, igual eu abri no comando lá, dando Table or View. Mas agora eu quero filtrar específico, né? Então quero o nome aqui seja igual, exemplo, a sapato, a qualquer coisa aqui. Não quero levar todos os meus bancos de dados. Então vou fechar aqui, ó. Fechei. Por quê? Deu certinho o meu comando SQL. Então eu mapeei certinho. E agora eu posso ir fazendo os filtros que eu faço no SQL. Você faz o where e aí você pode fazer todos os comandos. Tudo que você faz no SQL você consegue fazer aqui no Excel, né? Então, por exemplo, vamos fazer o simples filtro aqui, ó. Where, né? Where, quando lá no meu Excel o name, né? Quer dizer, o nome do produto. Vou colocar aqui, ó, name. Ou igual a sapato, né? A igual a... E o texto, sempre quando for texto, string, você tem que colocar entre aspas simples. É a mesma coisa no comando SQL. Então, abrir aspas simples, vou digitar aqui, ó, sapato. Beleza. Que é o mesmo nome que está lá no nosso Excel, né? Então, cliquei aqui e no nosso preview ele trouxe somente o que é sapato. Beleza, tudo certinho aqui. Só que aqui, ó, eu posso digitar também sapato com letra minúscula. Um exemplo, sapato. Vou clicar em preview, né? Vai dar o OK aqui. Ele vai trazer para mim sapato. Então, ele não é case sensitivo, tanto para a coluna quanto para os dados, né? Então, um exemplo, se eu digitar aqui a coluna price com letra maiúscula ou minúscula, ele vai trazer a coluna bonitinha também. Então, sempre você vai conferindo para ver se está certinho aí, tá bom? Por isso que no início você gasta um tempinho ali fazendo todo o projeto bonitinho, porque depois você vai fazer uma vez só e ele vai rodar automático, né? No nosso caso, clicando no iniciar, mas depois você vai colocar isso lá na rotina da job para rodar, e aí vai fazer tudo automático sem você precisar de mexer em nada. Então,
gaste um tempinho, frita os neurônios aí no início, né? Para você fazer tudo certinho, que vai fazer uma vez só. Beleza, nosso comando deu certo, ó. Então, o name foi igual a sapato, ele trouxe para mim. Mas vamos supor que eu queira filtrar mais de um critério. Exemplo, eu quero, quando o name for, é o nome do produto, né? For sapato e outro produto. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o igual para o in, que é o nosso comando no SQL, que vai fazer o quê? Quando tudo estiver entre, né? Então, quando in, dentro desses parênteses aqui, tudo que eu passar aqui dentro, ele vai trazer pra gente. Então, eu vou abrir aspas aqui, fechar, e vou escrever aqui, ó, sapato, beleza. E vou dar um vírgula, e vou abrir e fechar aspas de novo, e vou digitar outro produto, né? Então, vou abrir e fechar, e lá no meu Excel tem outro produto, escolhe um qualquer aqui, ó, vou escolher perfume. Eu posso digitar, então eu posso dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Vou escrever aqui, ó. Então, eu digitei aqui, ó, perfume, né? Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Quando eu clicar em preview, ele vai mostrar pra mim sapato e perfume. Se eu quiser adicionar mais critérios, eu posso adicionar aqui, ó. Então, sapato, perfume, vou colocar aqui, ó, vírgula, vamos pegar outro aqui. Sei lá, seja uma TV, por exemplo. Vou abrir e fechar aspas e digitar TV aqui. Quando eu clicar em preview, ele vai trazer também tudo para mim. Então, beleza. Eu fiz isso aqui. Quando eu clicar em OK, e aí ele vai mapear tudo isso. Então, ele vai pegar só esses dados, aí entrar no Excel, capturar esse comando SQL que você fez e vai transformar em dados. E quando você clicar em OK, você pode fazer todo aquele fluxo e levar para onde você quiser. Para o banco de dados, para o Excel, para o CSV, para qualquer coisa que você quiser ali, né, no nosso pacote SYS. E agora um exemplo, eu fiz aqui, ó, o filtro, né, de texto. Só que agora eu quero fazer um filtro, exemplo, de número. Exemplo, eu quero uma categoria específica. Eu quero que a categoria seja igual à categoria 2, por exemplo. Do minha base, eu quero somente levar para o meu banco de dados uma categoria específica. Eu posso filtrar isso lá também. Então, eu vou trocar aqui o where, né? Vou colocar aqui, ó, vou filtrar o where. E vou trocar agora pelo nome da coluna que tem o número. No caso, é o ID underline categoria. Lembrando que se a categoria aqui tiver espaço, né, na coluna, você tem que passar também entre colchetes, né? Então, por exemplo, ficaria aqui, ó, entre colchetes, ID categoria, que é o nome da coluna. Porém, aqui não tem espaço, não tem caractere especial, então ele reconhece. Mas caso tenha, sempre seja ID espaço categoria, ou algum caractere especial, você passa aqui entre colchetes, que ele vai reconhecer a coluna certinho, tá bom? Então, quando a nossa coluna aqui seja igual ao ID específico, seja igual ao ID 1, por exemplo. Então, seja igual a 1. Como é número, não precisa de colocar o aspas no comando SQL, né? Então, vou selecionar aqui e vamos ver se ele trouxe para mim os IDs somente igual a 1. Então, deu certinho. Ó, ele pegou todos os produtos, né? Tudo da minha base. Quando o meu ID foi igual a 1, ele eliminou, né? Todos os demais dados. Beleza. E se eu quiser mais de um ID, o que eu posso fazer? Trocar o igual por in, né? Então, in. E tudo que estiver entre parênteses aqui. Então, eu posso digitar aqui, exemplo, 1, eu quero o ID 1 e o ID 4, por exemplo, né? E depois do parênteses aqui eu vou apagar esse que eu fiz aqui anteriormente, né? Então, ficou aqui o nosso comando. Tá pequenininho aí, mas se você der pausa e tudo que eu estou escrevendo aqui, eu estou falando também. Então, não vai ficar muito difícil para ver, não. Mas aí, ó, tem o where. Então, quando, né, o meu ID, a minha coluna aqui, estiver entre o que estiver entre aspas. Então, ele vai trazer o ID 1 e 4 para mim. Então, agora, certinho, ó, no meu preview vai ser o task que ele vai trazer. E aqui sim, ó, trouxe o ID 1 e o ID 4. Então, beleza, o nosso comando está funcionando, né? Vou fechar aqui novamente. E agora, por exemplo, vamos fazer mais filtros aqui. Eu quero levar da minha base somente o valor, né? Um exemplo aqui, o preço seja maior que, sei lá, R$100, ou seja igual a 110, né? Vamos buscar aqui, ó, 110 eu tenho alguns produtos aqui com valor igual. Então, eu vou trazer primeiro igual um valor, ou depois maior que um valor ou menor que um valor. Então, vamos levar isso lá para o nosso SYS. Nosso comando SQL é a mesma coisa. O E, né? Vou fazer a nossa restrição. Agora eu vou alterar a nossa restrição. Agora eu quero o quê? Eu quero a minha coluna price, que é a coluna que eu tenho lá, que eu sei que é a coluna de preço, né? Seja igual a 110. 110, que é o valor que eu escolhi, né? 110. Se tiver alguma coisa com esse valor, vai aparecer pra gente, né? E apareceu aqui, ó, HD externo e poltrona, que é o valor de 110. Eu tenho a categoria também, ó. É uma na categoria 5 e outra na categoria 6. Beleza. Agora vamos simular que eu quero maior que 110. Eu só troco o igual aqui, ó, por maior. Então, eu vou trazer da minha base lá, que eu criei no meu Excel, select asterisco from, da minha guia de produto, né, com cifrão no final, quando o preço, né, o preço for maior que 110. Beleza. E vocês vão te pedir muito, né? Ah, não, meu Excel tá aqui, mas eu quero somente tal pessoa, somente tal setor, somente tal diretor, tal gestor, ou então tal valor. E aí sempre você vai ter os critérios de restrições. E essas restrições é você que vai ter que ir colocando, né? Então apareceu aqui, ó, os valores maior que 110. Vamos supor que eu queira valor menor que 110. É só eu voltar aqui, ó, no close e vir aqui, ó, e menor que 110 e preview. Esse preview vai ajudar muita gente, porque você vai fazer o filtro, né, e vai conseguir ver ali ao vivo
o que está acontecendo ali na sua base. Então, agora ele trouxe valores. Se você olhar na sua base aqui, ó, não vai ter valores maior que 110. É que eu coloquei o critério. Quero tudo que seja menor que R$110. E aí você consegue colocar vários critérios ali na sua base, né? E agora, para a gente finalizar e fechar essa primeira introdução ao comando SQL, depois a gente vai fazer comandos mais avançados, eu quero mais de um critério, né? Então, exemplo, eu quero valor menor que 110 e eu quero uma categoria específica. Quando eu abrir um preview aqui, deixa eu ver aqui, o nosso ID categoria, valores menor, produtos, né? Menor que 110, eu tenho em várias categorias. Eu tenho na categoria 0, 1, 3, né? Então, vamos supor que eu queira da categoria somente menor que 110 e o ID da categoria seja igual a 1, por exemplo. Ou então, 1 e 3. A gente pode colocar mais critérios, né? Vamos fazer isso lá? Então, vamos fechar aqui. E agora, o nosso comando SQL tem o que, ó? Eu tenho o preço menor que 110, só que agora eu quero outro critério. No SQL, qual que é o comando que você faz outro critério? Você insere o ent, insere o critério, né? Então, eu quero o primeiro, ent e o outro. Então, vou colocar aqui, ó, ent. E eu quero, qual que é o próximo critério? Vai ser o quê? Nossa coluna de ID categoria, né? Vou pegar ela na nossa planilha aqui. Ela tá em inglês, né? Vou colocar aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu tenho preguiça demais de escrever. Então, deu o Ctrl+C, vou voltar lá no nosso comando SQL e vou falar aqui, ó, eu quero que o ID da categoria seja igual a 1. Então, ele vai trazer tudo que for, ele vai passar para o nosso primeiro filtro, né? Menor que 110, e depois ele vai fazer o nosso segundo filtro, que vai ser o quê? A categoria igual a 1. Então, eu vou clicar no Preview. Então, de todos aqueles dados que a gente viu agora há pouco, ele vai limitar dois critérios, né? Então, preço menor que 110 e a categoria somente 1. Se eu quiser categoria 1 e 3, por exemplo, então, eu vou voltar aqui, ó, no Close, vou fechar, e vou alterar aqui no critério de categoria, eu vou colocar o IN. Quer dizer, o IN, ele vai colocar, eu posso colocar várias coisas, né? O que tiver dentro, quer dizer, IN, dentro daquele parênteses ali, ele vai trazer para mim. Então, eu quero, da minha categoria, eu quero 1, vírgula, e quero a categoria também 3, por exemplo. Então, quando eu clicar aqui no Preview, ele vai abrir para mim o nosso comando certinho, ó. Então, eu trouxe todos os produtos menor que R$110, tá certo? E também o ID somente 1 e 3. E agora você pode vir aqui, né, e colocando todos os seus critérios. Então você já aprendeu o comando básico, onde localizar, né, a sua planilha Excel, os primeiros filtros básicos ali, e na próxima aula a gente vem falando um pouquinho mais de comandos mais avançados, né? Você pode fazer tudo referente ao SQL no Excel. A gente vai fazer mais alguns comandos avançados e depois eu vou mostrar para vocês como que você pega lugares específicos no Excel também, né? Então foi a nossa aula de introdução. Então quando você clicar em OK aqui, vai abrir o fluxo para você seguir tudo ali e colocar todos esses dados do Preview no seu banco de dados, tá bom? Então isso aí a gente não precisa de fazer, você já domina, a gente vai fazendo mais comandos avançados na próxima aula.